Olá, este é o Senado Notícias Especial. Recebemos aqui no estúdio Flávio Dino, advogado, jurista, deputado, governador por 2 mandatos e agora senador eleito pelo Maranhão. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a você, Paulo. Quero agradecer à TV Senado, saudar todos aqueles que nos acompanham. Senador, a questão da segurança pública continua uma das maiores preocupações da nossa população. E o Atlas da Violência de setembro de 2021 estampou dados como se os crimes violentos, os assassinatos, tivessem tido uma redução. Isso não é uma contradição diante da liberação de armas, dos decretos que liberaram a posse de armas no país? Na verdade, os crimes violentos letais intencionais já vêm em queda há alguns anos. Mérito, sobretudo, da política de vários estados que investiram viaturas, tecnologia, mais policiais. Esse é um êxito, portanto, dessa política que é de competência, sobretudo, dos estados. Em relação à temática de armas, o que nós temos é a seguinte indagação. O liberou geral é bom para quem? O que nós temos hoje, infelizmente, são 2 situações. A primeira, muitas dessas armas estão indo parar nas mãos de organizações criminosas, que às vezes não praticam necessariamente um crime contra a vida, mas praticam um roubo, praticam um sequestro e assim sucessivamente. Então, as armas acabam indo parar nas mãos erradas. E por outro lado, você tem crimes evitáveis e uma vida humana não se submete à matemática aritmética da estatística. Nós estamos vendo brigas em escolas, em que uma arma registrada em favor de um CAC, como é chamado, colecionador, caçador, atirador, vai parar na mão de um jovem, ou situações domésticas, de uma criança achar a arma do pai ou do tio. Tudo isso nós vimos. Feminicídios, portanto, não há dúvida que nós temos 2 fenômenos diferentes. E quem mistura é porque quer uma política belicista, armamentista, irresponsável e que alimenta mortes evitáveis. E, ao mesmo tempo, é de interesse das quadrilhas. Quem se beneficia hoje, sobretudo, dessa política de liberou geral são quadrilhas. E nós vimos isto, inclusive, no Maranhão, quando a polícia mostrou um grande esquema de tráfico de armas e de munições. Então, nós precisamos, sim, rever esta política e, ao mesmo tempo, continuar os investimentos que levarão a essa redução continuada, esperamos, dos crimes violentos letais intencionais. Com a sua experiência de governador do Estado e com seu conhecimento de jurista, como será possível ao Estado, seja as autoridades do Estado, né, a quem deveria ter a exclusividade da força, né, retomar o poder em determinadas áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia? Qual seria a sua proposta para isso? Nós temos 3 políticas fundamentais. A primeira, a chamada governança federativa, o SUSP, ou seja, ampliar a integração da esfera federal com as esferas estaduais e municipais. Isso é essencial, estruturar esse Sistema Único de Segurança Pública. Segundo, presença física no território, isso é insubstituível. Nós temos, por exemplo, a situação das milícias que atuam no vasto território da Amazônia. Nós temos as milícias urbanas. A presença física do Estado é vital, abrangendo a dimensão repressiva e também equipamentos sociais que levem, inclusive, direitos, benefícios a essas populações que são vítimas, às vezes, dessa situação de sítio imposto por essas quadrilhas. Em terceiro lugar, tecnologia e inteligência, porque essa foi a forma como a maioria dos países do mundo enfrentou. Quando você vê a situação da Colômbia, você vê a situação da Itália, por exemplo, você vai encontrar a combinação desses caminhos e essas experiências internacionais virtuosas devem nos iluminar em relação a este caminho para recuperar a integridade da soberania brasileira, que é ameaçada pela ação dessas milícias, dessas quadrilhas. Ações em áreas dominadas pelo tráfico, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, têm causado mortes, inclusive entre a população, que não tem nada a ver com aquele conflito entre criminosos, entre polícia e traficantes de armas também. E o ministro Luiz Edson Fachin determinou que não fossem mais feitas incursões nessas áreas, como, por exemplo, no Complexo da Maré. E como se explica, qual a sua posição com relação a isso? Essas ações não podem ocorrer de qualquer modo, porque são áreas complexas, áreas difíceis,
e áreas em que você tem 99,9% das pessoas sem nenhum envolvimento com práticas criminosas. São trabalhadores, trabalhadoras, jovens, crianças. Quando você vê essas ocorrências terríveis, você normalmente vê que são a tia que foi buscar a criança na escola. Foi o pai que estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ora, isto é a prova que nada tem a ver com o combate a organizações criminosas. Então, o que o ministro Fachin disse é que desta forma não pode ser. Ou seja, não é uma lógica de como se fosse a guerra a um país estrangeiro. Não é um exército nacional invadindo outro país. São operações no nosso país. E aí entra exatamente o fator da inteligência, do planejamento. Para que a repressão ocorra, deve ocorrer. Nós não podemos permitir que parte do território brasileiro seja submetido a uma outra autoridade que não a autoridade do Estado, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, porque resulta realmente nessas tragédias. E, de outro lado, um tema que considero prioritário para o Senado, para o Congresso, é o apoio às vítimas. Nós precisamos fazer uma ação possível, sabendo que nunca essa reparação será integral, nunca, jamais, porque vida não tem preço, nada substitui o ente querido, nada, mas por um imperativo ético é preciso que haja, inclusive, o apoio do Estado às vítimas de violência de um modo geral. Isso se refere a estas ocorrências, como também o próprio policial que foi vítima de um tiroteio e a sua família foi privada do convívio daquele policial. Todas as vítimas de violência devem ter um amparo estatal, e aí eu não me refiro apenas indenização. Também isto, mas apoio psicológico, apoio multidisciplinar, porque é um dever. Mas isso pressupõe a construção de todo um arcabouço de apoio a essas pessoas. Claro, e é uma prioridade nacional, porque você tem, mesmo com a redução, nós estamos falando de dezenas de milhares de homicídios. A estatística de 2022, claro, ainda está sendo definida, em elaboração. Mas nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Então, é preciso investigar caso a caso, a partir da ação dos estados. Isso não pode ser feito pelo Senado, ou pelo Congresso, ou pelo governo federal. Tem que envolver o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas apoiar as vítimas, inclusive para que as famílias não se sintam numa condição de indignação sem que ninguém ouça. Então, é preciso ouvir e é preciso, repito, não se trata de reparar o dano, impossível reparar, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma atitude diferente com as vítimas de violência no Brasil. Na questão da fronteira, por exemplo, a fronteira da Amazônia com a Colômbia, com o Peru, lá no Acre, onde houve o assassinato do jornalista e do indigenista, o que, na verdade, pode ser feito quando, sem assumir uma certa ingenuidade, nós, com certeza, ali vamos contrariar negócios ilegais que estão estabelecidos, seja na pesca, seja no tráfico de drogas, seja no tráfico de armas. Ali, entrando o poder público de volta, vai ser um confronto. Nós temos que recompor a autoridade da lei. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que houve uma ideia de que a Amazônia era um território em que tudo poderia ser feito e tudo valia. E é, na verdade, um plexo, um conjunto de crimes que vem como se fosse um combo. Mas isso não começou de uma hora para outra, vem se estabelecendo claro, já mas há se décadas. agudizou. Se agudizou por quê? Porque neste momento, nos últimos anos, o Estado renunciou ao combate. A diferença é, você vai conseguir 100% de êxito? Não. Infelizmente não, no atual momento. Mas você tem que ter uma atitude de combate, de enfrentamento e fiscalização. Na hora que você diz, toquem fogo na Amazônia, façam um garimpo ilegal, isto, na verdade, atrai, como eu dizia, um combo de crimes. Combo, um complexo. Ele nunca vem isoladamente. E aí, evidentemente, você tem o papel das Forças Armadas, o papel das polícias federais, dos estados. Novamente, voltamos ao conceito. Você resolve a Amazônia brasileira e os crimes ambientais apenas com repressão? Claro que não. A questão fundamental é investimento, política pública, economia verde, monetizar serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Isso é vital.
trazer, inclusive, mecanismos internacionais de apoio aos 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia, não só no meio rural, porque quando fala em Amazônia, as pessoas pensam em floresta. Quero lembrar que a Amazônia urbana é gigante, são E o Maranhão metrópoles. também tem um segmento na Amazônia. Claro, são metrópoles. Você tem metrópoles na Amazônia brasileira. Imperatriz fica na Amazônia, cidade do Maranhão, fica na Amazônia Legal. É uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Belém é uma metrópole, Manaus é uma metrópole. Então, você precisa dar alternativas econômicas, em primeiro lugar. Floresta em pé tem que ser monetizada. O crime não pode ser mais rentável do que a manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Essa é a questão central. Agora, sempre tem, como diz a Bíblia, o trigo e o joio. Quando tem o trigo, ótimo, vamos cultivá-lo. E o joio, aquele que não quer cumprir a lei? Ora, aí sim, obviamente, você tem que impor a autoridade do Estado. A propósito, em 2007, nós estivemos com uma equipe da TV Senado lá em Açailândia e em Marabá, também no Pará, fazendo uma reportagem sobre resgate, junto com a Procuradoria do Trabalho, né? Resgate de trabalhadores escravos, algo dramático. E nessa época tivemos que fazer um trecho, um contorno de estrada muito grande, porque numa região do Maranhão, do oeste do Maranhão, a população se revoltou contra uma intervenção da Polícia Federal nas madeireiras. Quer dizer, era algo que seria um paradoxo. A população, porque não tinha emprego, preferia que a madeireira estivesse funcionando. Como é que está essa situação lá hoje? Ora, nós temos iniciativas internacionais, veja, o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, nós temos, infelizmente, irresponsavelmente, praticamente quase 600 milhões de dólares, nós estamos falando, portanto, de 3 bilhões de reais, grosso, aproximadamente, congelados desde 2019, por irresponsabilidade do governo federal. O presidente Biden lançou... A contribuição da Noruega, né? Noruega e Alemanha. E aí, pelos desacertos diplomáticos, por essa política insensata, esses recursos ficaram congelados. São recursos que podem ajudar atividades econômicas e projetos sustentáveis. O presidente Biden lançou o Fundo LIFE. Os estados apresentaram projetos. O governo federal não deu a carta de anuência e os estados não puderam ter acesso a esses recursos. Então, nós estamos falando do mercado de carbono, nós estamos falando de PSA, pagamento de serviços ambientais, nós estamos falando de mecanismo de RED+, redução de emissão de gás de efeito estufa em face de degradação e desmatamento. Tudo isso rende dinheiro. E é papel do governo federal e dos governos estaduais garantirem que cadeias produtivas sustentáveis se implantem na Amazônia e só assim este fenômeno que você identificou vai deixar de existir. Ou seja, nós não podemos resolver apenas com polícia. É preciso resolver com polícia quando necessário, mas resolver, sobretudo, com política, boa política. Qual seria a política ideal na relação do Congresso, do Senado também, com os estados? Porque, em termos, sobretudo, de recursos, nós tivemos uma isenção de ICMS e que deixou um passivo do governo federal com os estados. Qual a sua proposta seria, qual a sua ideia para que o Senado poderia fazer para auxiliar os estados nesse momento em que eles passam por dificuldade, porque, afinal de contas, os recursos são necessários, inclusive, para a segurança, para dar a segurança alimentar, inclusive, das populações. A nossa Constituição diz que só pode haver uma renúncia, um benefício tributário, uma desoneração, enfim, mediante o cálculo dos impactos fiscais. Infelizmente, neste caso, não houve. O que ocorreu na prática? O que ocorreu é que cada estado encontrou seu mecanismo de adaptação, sobretudo com decisões judiciais. Então, nós temos hoje um rombo fiscal conhecido, que foram esses investimentos extrateto que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram, e nós temos um rombo fiscal oculto, que é este rombo fiscal dos estados em face da votação de uma emenda constitucional e de um projeto de lei inconstitucional, porque não teve impacto fiscal, e que está hoje pendurado em liminares. Então, o Senado, precisa, sem dúvida, liderar uma nova renegociação de dívida, porque nós temos estados hoje virtualmente falidos. É papel do Senado, como Casa da Federação, e, ao mesmo tempo, precisamos viabilizar linha de crédito, sobretudo com o BNDES, o presidente Lula tem falado nisso, para investimentos, porque obra gera emprego, obra gera movimentação empresarial. Gasto público, despesa pública, investimento público significa receita privada.
Aqueles que falam Estado mínimo não estão pensando que eles estão atingindo os seus próprios negócios. Quando o Estado constrói uma estrada, um hospital, uma escola, uma universidade, ele está beneficiando os trabalhadores e empresários que virão ser fornecedores daquela obra. Então, são duas linhas fundamentais que o Senado pode ajudar. Para o passado, reequacionar essa nova crise fiscal que foi criada com essas medidas ad hoc que visavam puramente ganhar a eleição. E, por futuro, linha de crédito e investimento. Falemos, então, de outras renúncias fiscais lá no nosso estado, no Maranhão. Houve uma experiência na década de 70, 80 de colocar lá uma fábrica de alumínio derivados da bauxita, em que houve um passivo ambiental muito grande. Houve de início, enfim, e houve renúncias fiscais naquele caso. E essa experiência parece que não foi muito positiva para o Estado. E de que maneira o Maranhão e o Brasil, por extensão, poderiam estar pensando a reindustrialização, já que essas renúncias fiscais nem sempre se traduzem em emprego, em melhores salários, em formação de uma mão de obra melhor? Bom, eu creio que, em relação especificamente a esse investimento, os benefícios são visíveis. Eu creio que, nesse momento, é um dos maiores geradores de emprego do Maranhão e, inclusive, tenho apoiado esse e outros investimentos privados no nosso estado. Agora, são suficientes, que é o tema que você coloca? Claro que não. Porque o grande problema do Brasil hoje é a desindustrialização precoce. Ou seja, a nossa desindustrialização não deriva do fato de nossas atividades ou nossa matriz econômica estar migrando da indústria fordista para setores de alta tecnologia. Não, a nossa desindustrialização trouxe uma reprimarização da economia brasileira. Plantation, agricultura, monocultura, exportadora. É isso. O que pode nos tirar disso? A Amazônia, meio ambiente, economia verde. Esse é o caminho. Reindustrialização nos moldes dos anos 50, infelizmente, não faz parte da articulação hoje dos processos econômicos no mundo. Então, nós temos que pensar num outro tipo de industrialização. E um dos vetores determinantes para isso, sem dúvida, é a economia verde, transição energética, para aí sim nós não sermos apenas um produtor de soja. Eu não tenho nada contra a produção de soja, como não tenho nada contra a mineração ou atividades primárias, mas não são suficientes para desenvolver o Brasil, vale para o Maranhão também, claro, e a gente precisa verticalizar as cadeias produtivas que são viáveis ao Brasil, inclusive no agronegócio. O agronegócio é importante para o Brasil, e quando eu falo do agronegócio, não estou falando só do grande, eu estou falando do médio e do pequeno, do produtor de alimentos, tudo isso é agronegócio, mas não é suficiente. E aí eu acho que a economia verde, essa nova economia, a bioeconomia, abre o caminho que a gente precisa para poder chegar a essa industrialização de novo tipo, já que a reindustrialização dos anos 50 não vai ocorrer. Como o senhor vê a relação do Congresso com o Judiciário, e aqui do Senado também com o Judiciário, que tem sido muitas vezes comentada como carregada por excessos de decisões que são judicializadas com muita frequência? Quando a política fracassa, é claro que há uma hipertrofia dos outros poderes, porque é um equilíbrio dinâmico. 3 poderes têm independência e harmonia. Isso não é dado metafisicamente, isso é dado dinamicamente de acordo com cada contexto histórico. Então, há momentos em que o Poder Executivo tem primazia, há momentos em que é o Parlamento, há momentos em que é o Judiciário. Nós vivemos uma era, não só no Brasil, em outros países também, mas sobretudo no Brasil, em que há uma grande presença, um grande protagonismo do Poder Judiciário. Isso é um tema debatido na Europa Ocidental desde a década de 60. Creio, Paulo, que não há cenário de que isto mude a curto prazo, porque isso exigiria uma capacidade decisória da política mais alta do que a que há atualmente. Por que eu menciono isso? Porque a judicialização, ela não se dá pela busca do judiciário para dirimir conflitos. São os conflitos que chegam lá. Me refiro a eleições, por exemplo. Como não havia um marco normativo sobre crimes digitais no processo eleitoral, alguém tinha que resolver. Ou ia deixar os crimes acontecerem, as ilegalidades acontecerem. E aí é claro que o Poder Judiciário teve que suprir essa lacuna.
Então, eu creio que, por ser um equilíbrio dinâmico, o que nós temos que fazer é requalificar, revalorizar o parlamento, ele ser mais eficiente, decidir sobre mais temas, sobretudo esses temas que são essenciais, tratar menos de falcatrua, de orçamento secreto, essas coisas, e mais dos temas da sociedade, e aí sim o Poder Judiciário pode, inclusive, ocupar uma função mais clássica, digamos assim. Mas isso vai demorar algum tempo. Creio, portanto, que essa presença do judiciário na arena política é um tema que vai, talvez, levar uma geração, creio eu. Não é algo que se resolva por decreto ou por uma vontade desta ou daquela instituição. Na verdade, é um processo de revalorização do parlamento que, não à toa, é o edifício central da Praça dos Três Poderes. É preciso que, funcionalmente, ele seja também a peça central do sistema institucional brasileiro. Bom, houve uma reconstrução do perfil do Congresso nessas últimas eleições e o resultado das eleições presidenciais mostrou que há uma divisão quase igualitária entre governo e oposição nos votos. Isso criou, inegavelmente, um clima de hostilidade, um clima de divisão, do qual, idealmente, precisamos sair. Eu queria que o senhor falasse sobre essa disposição para pacificar o país. Será possível pacificar sem estar fazendo aquela exegese do que, quem começou com nós contra eles, ou com eles contra nós? É possível e necessário, porque uma nação precisa ter liames quanto ao passado e vínculos quanto ao futuro. É preciso olhar orgulhosamente para o passado, uma certa narrativa comum sobre a nossa história, e isso foi rompido por quem achou que a ditadura militar foi boa, que o torturador foi herói. Isso realmente nós não podemos fazer pacto com esse tipo de narrativa, e é preciso ter projeto de nação para frente. Não creio que haja divisão, cisão meio a meio na sociedade em relação a isto. O processo eleitoral passou. Eu creio que o exercício da boa política, e aqui não me refiro apenas ao papel da esquerda, mas também à esquerda, porque nós comandamos o novo governo, pode levar a esse distensionamento. Vamos por o desarmamento também dos espíritos. Na política, e isto pode nos ajudar a resolver certos temas. Por exemplo, a internet hoje, em vez de ser promotora de vínculos, é promotora de divisões. Porque, às vezes, faz parte do modelo de negócio. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro com ódio. É preciso dizer isso com todas as letras. E aí, muito bem, tem alguém ganhando dinheiro com ódio, tem uma nação sendo destroçada, tem famílias sendo destroçadas. E aí é o papel do quê? Do Estado. Essa ideia de faroeste digital, essa história de vale tudo, liberdade de expressão, isto é uma falácia, é uma fraude, é uma falcatrua, é indigno, é indecente. Quem fala em liberdade de expressão para destruí-la? Mas é possível agir sem ultrapassar os limites da liberdade de expressão? Porque aí entramos num julgamento que às vezes fica muito subjetivo. Às vezes sim, normalmente não. Claro que existem, quando você coloca uma lâmpada numa sala, você tem aquilo que está claramente iluminado, você tem a zona de escuridão, você tem a zona de penumbra. É claro que tem zonas de penumbra, mas não há dúvida, qualquer pessoa que está nos assistindo acha que alguém pode ir para a internet e defender racismo? Falar contra o nordestino, que o nordestino tem que morrer, que o povo negro é inferior, que indígena é preguiçoso, que mulher não sabe de nada, que a pedofilia é uma coisa boa. Isso é liberdade de expressão? Não. Isso é crime. Muito bem. Então, esta fronteira é que está sendo ultrapassada. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que o Brasil vire isso. Senador... E essa é uma tarefa fundamental da política. E é preciso dar exemplo, inclusive. Da minha parte, eu estou disposto a dar exemplo. Ótimo. O tempo é cruel, eu não posso esticar o tempo. Enfim, eu que pediria ao senhor que resumisse suas principais pautas aqui para o Congresso. Quais seriam as pautas ideais? Eu sou professor de Direito e tenho uma trajetória profundamente vinculada a esses temas institucionais, então é claro que judiciário, poder e segurança pública fazem parte desse acervo de atuação principal. Sou um parlamentar do Nordeste da Amazônia, margem ocidental do Nordeste, margem oriental da Amazônia. Então, o desenvolvimento regional é vital. A nossa Constituição manda, artigo 3º, reduzir as desigualdades regionais. Então, todos os temas relativos ao Nordeste, temas relativos à Amazônia. Neste caso,
frisei bastante a Amazônia por conta do caráter nacional e internacional da Amazônia brasileira como provedora de segurança climática para atual e futuras gerações. Então, esse é um tema essencial. E esse tema do exercício da política como uma atividade nobre e decente. Acho que é preciso ter patriotismo de verdade, que não é o patriotismo farisaico, de quem veste verde e amarelo e odeia o povo brasileiro. É preciso ter o verdadeiro patriotismo e aí só tem patriotismo torcendo pela seleção, mas respeitando o vizinho. Só tem patriotismo rezando, orando, mas respeitando o próximo. É preciso fazer isso. E o que eu puder ajudar, estarei aqui no Senado com muita alegria. Como é que foi, bem rapidamente, como é que foi a adaptação daquele juiz federal para dentro da política, o contato direto com o povo? São linguagens diferentes, mas tem um traço fundamental em comum, que é ouvir. O juiz é obrigado a ouvir. É aquilo que o artigo 5º, 155 da Constituição chama do princípio do contraditório e ampla defesa. Então, você tem que ouvir as partes. Você é obrigado a ouvir. Na política, a mesma coisa. Mais do que saber falar, você tem que saber ouvir. Então, eu procurei levar isto em conta. É evidente que o processo decisório, depois de ouvir, é diferente. Do juiz, deve ser o mais isento quanto possível, inclusive em relação à opinião da maioria. Porque o compromisso do juiz tem que ser com a lei. E, às vezes, o que a lei diz não é o que, eventualmente, um ou outro acha. Então, o juiz tem o primado da independência técnica. O político será tanto melhor quanto ele estiver sintonizado com as aspirações da maioria da sociedade. Então, tem nuances que são diferentes. Um é mais majoritário, outro é mais contra-majoritário. Mas eu acho que o mais importante é uma dimensão ética. A dimensão ética que Jesus Cristo ensinou ao ajoelhar para lavar o pé dos apóstolos. É isso. Não é poder, é serviço. Onde você estiver, você não é poderoso. Você é um servidor do povo. Senador, muito obrigado aqui pela sua presença. E obrigado a você também que nos acompanhou nessa entrevista. Já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e nas redes sociais da nossa emissora. Reveja e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.